Olá, mais uma vez estamos nos reencontrando aqui. Eu sou Stefano Fonseca, advogado, especialista em direito digital, atuante na área de tecnologia há mais de 16 anos. Trabalhamos aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, agora vigente desde a semana passada. Esse vídeo é um vídeo muito atual e a ideia é novamente trazermos aqui temas de grande importância, seja para você que é titular de dados, seja para você que é empresário, seja para você um colega advogado e entre outros, onde nós esperamos de alguma maneira conseguir transmitir essa mensagem. Qual é a mensagem? A Lei Geral de Proteção de Dados já está vigente. Ela, a partir de agora, ela começa a ter efeitos legais. Existem muitas dúvidas a respeito de como é que seriam esses efeitos. Por exemplo, Stefano, me fala um pouquinho, mas que tipo de efeito legal é esse? Porque tomei ciência que a lei ela tem multas administrativas que podem ocorrer somente em 2021. Correto, é isso mesmo. Mas como é que pode ter efeitos legais agora? Que história é essa? Me explica melhor isso. Esse é o nosso papel e esse é o nosso objetivo no dia de hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas dificuldades de entendimento que as empresas estão apresentando. A pouca conscientização dos seus gestores, empresários, da alta direção, do desconhecimento do que já pode ser cobrado pela lei. Então, vamos falar de forma bem prática para vocês. Isso está lá no artigo 17, 18 e 19, gente. É muito fácil, tá? Você consegue ter acesso a essa informação. Todos esses vídeos que nós estamos enviando aqui nas nossas redes sociais, para aqueles que nos acompanham, a ideia realmente é complementar toda essa informação. Então, nós vamos dar sequência a todos esses estudos. Voltando aqui no artigo 17 da LGPD, artigo 18, ela trata do quê? Ela trata dos direitos dos titulares. Tá, mas eu já li tanto sobre direitos titulares, e aí? Por que eu tenho que me preocupar tanto com os direitos titulares? Deixa eu te explicar uma coisa. Por que você tem que se preocupar? Porque uma vez violado o direito desse titular, existem penalidades que podem ser cobradas tanto na esfera administrativa quanto na esfera judiciária. Então, se você acha que você pode ser multado somente ano que vem, você está enganado. Você também pode sofrer sanções em outras esferas, tá? Isso quer dizer que você pode ter ações, não só ações dos titulares, mas ações coletivas dos órgãos setoriais de defesa do consumidor. É isso mesmo, porque esse é um dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Está lá no artigo. Qual artigo? O artigo 2º. Ele trata dos fundamentos, né? E em um dos seus incisos ele fala da defesa do consumidor. Então, é muito importante você entender que se você não está adequado nesse momento, você já está em risco, tá? Ok, então deu para começar a entender um pouquinho dessa questão dos direitos dos titulares. Mas que direitos são esses? A gente vai começar a falar bem rapidamente aqui para você se antenar, porque o seu tempo já está passando, tá? Que direitos são esses? Entre eles, aquele previsto lá preconizado no artigo 17, que é o direito que fala sobre a irrenunciabilidade do quê? Do direito da personalidade. A nossa legislação ela diz que o titular ele não pode renunciar a esse direito da personalidade. Me dá um exemplo claro o que isso representa? Claro que eu dou sim. Imagine que você tem uma empresa, na sua empresa você coleta dados dos seus clientes, sejam eles pessoas físicas, podem ser todos os tipos de dados, entre eles formulários, podem ser dados cadastrais, podem ser documentos, podem ser, por exemplo, imagem, podem ser biometria essa que está aqui no nosso dedo, pode ser a biometria facial, pode ser a biometria que você faz medição aqui, pode ser um dado de GPS, de geolocalização, pode ser o seu IP, pode ser uma série de dados identificáveis.
Olha para você ver aonde a gente está chegando. Então eu tenho um negócio, por exemplo, ele é um varejo, um distribuidor, ok. Mas dentro da estrutura do negócio eu tenho outras áreas do negócio que tem integração de sistemas e esses sistemas coletam dados de titulares? Coletam. Então a partir de agora eu preciso tomar muito cuidado. Porque quando o artigo 17 fala sobre a irrenunciabilidade desse tipo de direito, quer dizer o seguinte, que eu preciso ter o consentimento daquela pessoa para eu utilizar o seu dado pessoal. Poxa, mas eu tenho que ter o consentimento para poder estar no meu banco de dados, a biometria da pessoa, o cadastro? Sim, precisa. Ah, existem princípios e bases legais que eu posso utilizar para que isso possa ser mitigado dentro da minha empresa? Sim, existem também. E você vai ter que avaliar. Existem situações em que você também vai ser pautado, você empresário, em bases legais que vão sustentar o arquivamento dessas informações de uma maneira que não prejudique o seu negócio. Do contrário, você vai ser obrigado a se adequar. De toda forma, você vai ter que se adequar. Não tem como você escapar dessa. Você vai ter que passar por uma consultoria, você vai ter que se implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Nessa implementação, você vai ter que passar por um processo de diagnóstico para entender qual que é o problema que existe na sua empresa hoje em relação à lei geral, o que não existe conformidade. A partir daí, vão ser criados vários planos, vão ser envolvidas pessoas, vão ser entendidos assim, dentro dos direitos dos titulares, o que a sua empresa não está fazendo que a lei diz que tem que ser feita. E a partir disso, você vai começar a implementar todas essas mudanças. Então essas mudanças vão passar em todos os seus sistemas, vão passar nos seus processos administrativos, organizacionais, a maneira com a qual os departamentos das empresas vão conversar, nas áreas tecnológicas, todos os seus recursos. Se você tem um e-commerce, se você tem aplicativo no site, se você tem smartphone com app que joga dados para o seu banco de dados central, se a sua empresa tem matriz filial, se você tem câmera na entrada, na recepção da sua empresa, se você coleta dados no recursos humanos que estão além do previsto pela CLT, olha a infinidade de informação e quantos direitos você pode estar violando aí. E a violação de direitos ela pode gerar o que na prática? Danos que podem ser materiais e morais. E dependendo da extensão dos danos, podem chegar até mesmo à esfera criminal, advindos dessa extensão que nós não sabemos ainda dizer o que pode ocorrer. Na semana passada, no primeiro dia da vigência, consultamos o Reclame Aqui. E o número de empresas que estava sendo citadas no Reclame Aqui era gigantesco, pelo descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a mensagem que a gente queria passar um pouco sobre esses direitos é que, para começar, se você não tem hoje o consentimento dos titulares na sua empresa, você já está em descumprimento com a lei. Você pode sim sofrer danos, que são ações de danos morais e materiais, ações coletivas, e isso é só o início de tudo aquilo que pode gerar de problema para a sua empresa. Já pensou na imagem da sua empresa? Há quanto tempo você construiu a imagem da sua empresa? Você trabalhou no seu marketing, você desenvolveu ações, você contratou, você gastou, você se envolveu diretamente. E aí, da noite para o dia, a sua imagem ela fica afetada por uma questão grave, uma questão séria, que é o descumprimento dessa lei. Essa lei ela ganhou uma projeção, eu falo a lei, não só a Lei Geral de Proteção de Dados, mas todas as leis mundiais que tratam de proteção de dados ganham uma projeção internacional. Elas são tratadas aqui, mas elas refletem em outros países. Então a mensagem que nós queremos passar hoje para vocês em relação a esse pequeno detalhe dos direitos é atenção, cautela, e se você não se adaptou ainda à lei, que você acelere esse processo porque o seu tempo está passando. A qualquer momento você pode se surpreender com uma notificação dos órgãos responsáveis aí, os órgãos setoriais. Então fica aqui o meu abraço, nos vemos no próximo vídeo e até já.